Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma direção bíblica. E hoje nós vamos falar acerca de algo que por muitos anos foi dito e ensinado acerca do pecador. Quantos de nós, os que estão em casa assistindo pelo vídeo, vocês aqui, quantos de nós não já ouvimos a famosa frase: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? E se eu disser a vocês que Deus também odeia o pecador? Se eu disser a vocês que Deus não ama nem o pecado e nem o autor do pecado, aquele que comete o pecado, ou seja, o pecador. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Eu sei que para alguns é um choque, digamos, de realidade, mas eu quero abrir a mente de vocês da forma mais clara e mais transparente, mais fiel à Bíblia possível, mostrando na Sagrada Escritura que Deus, Ele não ama o pecador da maneira que vos foi ensinado durante tanto tempo. Deus ama o pecador, ama sim. Reitero, Deus ama o pecador, mas existe uma forma de Deus amar o pecador. Deus não ama o pecador da forma que nos foi e que vos foi ensinado em muitas vezes em grupos de oração, encontros de igrejas, retiros, palestras, conferências, eventos, etc. Não, tem uma forma. Mas antes, hoje eu estou muito feliz e eu gostaria de partilhar, como vocês estão vendo, essa felicidade com vocês. Está aqui do meu lado o livro do meu querido amigo e professor Carlos Nogueira, o maior tomista, ou seja, o maior filósofo e o maior professor que tem um conhecimento profundo sobre Santo Tomás de Aquino e Suma Teológica e os escritos de Santo Tomás de Aquino, que é muito importante para nós. Então este livro foi me enviado pelas edições Santo Tomás do Marcel Barbosa, meu querido amigo, e também pelo professor Carlos Nogueira. E agora eu vou pedir licença para vocês que estão aqui, para me dirigir diretamente a eles, que com certeza estarão em casa assistindo. Marcel Barbosa, das edições Santo Tomás, e professor, meu querido professor Carlos Nogueira. Um beijo grande na alma de vocês, que Deus os abençoe e multiplique muito esse generoso ato, essa generosa atitude digna de pessoas honradas que cumprem a sua palavra como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, e o que passar do sim e do não é demoníaco, vem do demônio. Então, muito obrigado a vocês por enviarem esta obra maravilhosa que eu vou mostrar aqui. Este livro ele tem capa dura, tem um pouco mais de 560, 570 páginas e ele trata de artes do belo, ou seja, de obras artísticas que remetem a nossa alma a uma beleza profunda e natural criada por Deus. Isso é o belo, como está escrito na sinopse aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês a contracapa do livro. Capa dura, um material excelente. Eu vou deixar para quem estiver assistindo em casa a descrição onde comprar o livro. Vocês depois, no final, vocês podem vir aqui até a bancada e pegar o livro, olhar também. Eu vou ler para vocês. Da arte do belo. O homem é um animal de contemplação, de ação e de produção.
Mas das obras que produz, umas são para o uso ou benefício do corpo, são as artes chamadas servis, enquanto outras são para o uso ou benefício do seu espírito, são as artes chamadas liberais. Entre estas, há aquelas que, mediante o belo, se ordenam a fazer o homem propender ao bom e ao verdadeiro, e, mediante o horrendo, a fazê-lo afastar-se do mal e do falso. São as chamadas artes do belo, ou seja, a literatura, o teatro, o cinema, a música, a dança, a escultura e, por certo ângulo, a arquitetura. E é evidente a importância das artes do belo para a saúde espiritual do homem e para a formação da civilização. No entanto, este Tratado de Ciência da Arte do Belo teve de estabelecê-la porque, com efeito, até então, ela não conhecera senão certa incoação mais ou menos imperfeita. Então, trocando em miúdo, se é que pode se expressar assim, este livro ele mostra as artes do belo, literatura, teatro, cinema, música, dança, pintura, escultura e arquitetura, mostrando as artes que inclinam a alma do homem, posso dizer assim, para o verdadeiro, afastando o homem do mal. Eleva a alma do homem, inclusive para Deus. Enche os olhos de beleza. Essas são as artes do belo. Eu vou deixar na descrição e depois eu peço que vocês procurem um documentário, está no YouTube, no canal do professor Carlos Noguet, chamado Carlos Noguet Tomismo. Procurem no YouTube. Além da introdução, tem todos os vídeos e cada vídeo trata de uma arte do belo. Tem um vídeo falando sobre a literatura, tem um vídeo falando sobre a dança, tem um vídeo falando sobre a pintura, tem um vídeo falando sobre a música, que é o que eu mais gosto porque fala de música sacra. Tem um vídeo falando sobre teatro, um vídeo falando sobre cinema, um vídeo falando sobre arquitetura e um vídeo falando sobre escultura. Então procurem Carlos Noguet Tomismo, porque vale muito a pena conferir este belíssimo documentário feito pela minha amiga Viviane Principal. Um grande abraço a ela também. Da arte do belo, vale muito a pena. E ao final, podem vir aqui e vocês podem adquirir este livro, já digo aqui para vocês, procurando no Instagram ou no Facebook, Edições Santo Tomás, ou diretamente no site loja.santotomás.com.br ou ediçõessantotomás.com.br e você adquire. Eles têm excelentes preços. Existem outros títulos do professor Noguet, como do Papo Herético e outros opúsculos, Estudos Tomistas Opúsculos 2, que eu também tenho, foi me enviado, numa próxima conferência mostrarei aqui. E gostaria de ressaltar a rapidez. O Marcel Barbosa, ele cumpre o prazo, ele envia o livro realmente muito rápido, chega com todo o cuidado possível, muito bem embalado, então vale muito a pena. Para quem quer entender um pouco mais de filosofia, de teologia e principalmente de tomismo, comprem, adquiram, não é um dinheiro investido à toa, não é um dinheiro jogado fora. Vale muito a pena obras como essa, porque enriquecem a nossa alma de conhecimento. Professor Noguet, reitero, Marcel Barbosa, um grande beijo na alma de vocês. Deixa eu deixar aqui para embelezar o cenário, que uma obra dessa realmente embeleza. Voltando ao conteúdo para nós aqui, já estamos aí com 14 minutos. No livro da sabedoria, e infelizmente, a Bíblia protestante ela não contém o livro da sabedoria, porque a tradição católica ela adotou a tradução dos 70, a Septuaginta,
que é a tradução mais fiel ao grego, né? A Bíblia que foi traduzida por São Jerônimo. Então, a Bíblia protestante, ela não contém o livro da sabedoria e foi tirado, além do livro da sabedoria, mais 6 livros, a saber, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além, é claro, do livro da sabedoria. Então, vocês que estão aqui, olhem em casa, depois podem comparar, e eu creio que aqueles que estão acompanhando pela rede social, pela internet, eles também vão poder pegar uma Bíblia católica, que é a tradução original da Septuaginta, e conferir. Infelizmente, na Revolução Protestante, Lutero, se achando acima da Santa Igreja, ele tirou livros que considerou apócrifos. A palavra de Deus, que não pode ser mudada ou adulterada, Lutero infelizmente removeu, e os protestantes não podem ter acesso a este livro porque na sua Bíblia não tem. Mas eu peço, você que está aqui, se você é protestante, quem está em casa, pegue uma Bíblia católica e leia o livro da sabedoria, porque vale muito a pena. Como, por exemplo, o belíssimo livro de Tobias, para os casais, é um livro maravilhoso, é uma grande carta de amor. Exala o perfume da inocência dos apaixonados, da noite de núpcias, da preparação, da lua de mel, da oração antes da noite de núpcias. É um livro belíssimo para os casais. Tem muito a ensinar. Mas, sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Por quê? Porque nós ouvimos sempre João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e isso é correto. Mas, porém, tem uma parte nesse texto interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Pega o meu óculos aqui, por favor. Tá. Acho que eu não vou mais usar para ler o livro. Muito obrigado. Para todo aquele que nele crê. Então, quem crê não perece. Quem não crê, perece. Veja o que diz Sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade. Percebem? Deus odeia com efeito tanto o ímpio, o pecador, quanto a sua impiedade, quanto o seu pecado. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. O pecado sofre o mesmo castigo que o pecador. Porque Deus odeia o pecado e o pecador. Vou repetir. Sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade. Por quê? Como é que Deus pode não amar o pecado e amar a procedência do pecado? Como é que Deus pode amar alguém que profana e blasfema seu nome e sua lei dia e noite? Deus não suporta a ingratidão. Se assim fosse, se Deus amasse o pecador, estou falando do pecador e vocês já vão entender a minha linha de raciocínio. Se Deus amasse o pecador, aquele que profana sua lei dia e noite, ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Não. Sabem qual é o pecador que Deus ama? E é aqui a pedra que a gente sempre ouviu nas igrejas, esse discurso modernista bonito, que é totalmente herético e satânico. É como aquele discurso que somos todos irmãos e na verdade não somos, porque Jesus vai dizer:
Mateus capítulo 12, versículo 49, minha mãe, meu irmão, minha família é todo aquele que me segue e obedece à vontade do meu Pai. Quem não obedece a Deus não é da família de Jesus. Não é irmão de Jesus. Está claro no Evangelho? É porque, infelizmente, na Igreja Católica existe algo chamado teologia da libertação, fruto do comunismo e do socialismo satânico e herético. E nas igrejas protestantes existe a teologia da missão integral, que também é fruto do comunismo, é o comunismo socialismo infiltrado nas igrejas protestantes, evangélicas, para destruí-las por dentro. Infelizmente. Seguindo, o tipo de pecador que Deus ama, sabe qual é? É o pecador arrependido. Esse é o pecador que Deus ama. Foi pelo pecador arrependido que Deus enviou seu Filho ao mundo. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se ele não tivesse descido dos céus, nós estaríamos condenados e fadados ao inferno para sempre. Deus Pai já teria acabado com esse mundo. Mas pelo sacrifício de Cristo, nosso Senhor, ainda temos a chance de buscar a glória, de buscar o céu, de nos reconciliarmos com Deus. Sabe qual é o pecador que Deus ama? É aquele que tem a coragem de rasgar o coração como Maria Madalena, publicamente, olha nos olhos de Jesus, pega em sua mão e diz: Senhor, eu te seguirei. Eu vou mudar a minha vida completamente. E muda. Esse é o pecador que Deus ama. Porque este Deus sabe que quando ele cai no pecado, é como diz Paulo em uma de suas cartas: deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Ele não queria. Mas é fraqueza humana, é a situação da vida, é o cansaço do dia, é a fadiga, enfim. Agora, o pecador que sabe que é pecador, que profana a Deus dia e noite com suas atitudes, com suas ações más, esse Deus não ama. Porque assim como Paulo escreveu no capítulo 1 da carta aos Romanos, Deus os abandonou às imundícies de suas paixões. Deus já os abandonou. Estão entregues à própria sorte, façam o que quiserem. Estou nem aí para vocês. Leiam o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Leiam. E vejam o que está escrito lá. Se Deus amasse o pecador que não se converte, que não quer mudar de vida, que não quer saber de Deus, não teria ele falado no Salmo: feliz o homem que não anda no caminho do ímpio e não se assenta na mesa dos escarnecedores. Ora, se Deus ama o pecador que vive pecando, blasfemando, por que ele me proíbe de sentar à mesa dessa pessoa, de andar com ela, de trilhar o seu caminho? Por que ele vai separar os bodes das ovelhas no juízo final? Se ele ama o pecador, por que não vão todos para a glória então? Percebem como esse discurso é falso? É moderno, é herético. Deus ama o pecador que se arrepende. De verdade. Como Dimas pregado na cruz ao lado de Jesus. Gesmas, nós erramos. Merecemos esse castigo, mas este homem não. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi verdadeira aquela mudança. Talvez não, eu tenho certeza absoluta. Se Dimas tivesse conhecido Jesus antes da cruz, ele teria se convertido. Porque o primeiro contato que ele teve com Cristo, ele se converteu. E a conversão foi tão verdadeira que Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aqueles que realmente olharam profundamente nos olhos do Senhor mudaram de vida.
que se deixaram penetrar. Agora, aquele pecador que profana a Deus dia e noite e usa sua lei, aquele que usa a lei de Deus como se fosse a sua, que usa a palavra de Deus como se fosse a sua, que manipula as pessoas com a palavra de Deus, com interesses pessoais e próprios, esses Deus não ama. Tanto que Jesus falou para os vendilhões do templo: raça de víboras, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de defuntos e de imundície. Vocês honram a Deus com os lábios, porque o coração está distante. E Jesus completa: bendito o que vem em nome do Senhor, porque eu e o meu Pai somos apenas um. E no capítulo 1 do Evangelho de João está escrito: no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Este mundo não foi feito pelo Pai, foi feito pelo Filho. Tá claro? Nós temos que parar com essa mania de sermos enganados. Precisamos abrir a nossa mente para o que está claro diante dos nossos olhos, pedir a unção do Santo Espírito de Deus para dizermos: Senhor, me mostra, ilumina meu pensamento, minha consciência, minha mente, a minha alma. Eu não quero mais ser enganado, eu não quero viver uma palavra mentirosa. Percebam, essa falácia de que Deus me ama, isso é mentira, isso é satânico. Deus ama se você estiver dentro da sua lei, obedecendo o seu mandamento, cumprindo fielmente a sua palavra, usando sua boca somente para louvar e agradecer a Deus, fugindo do mundo, das ocasiões de pecado, das conversas tolas, das amizades que não levam para Deus, mas que te arrastam para o inferno e para a situação de pecado. Deus ama se você medita sua lei dia e noite. Tua palavra é lâmpada para os meus passos, meu Senhor e meu Deus. É uma sabedoria suave. É uma luz esplêndida. Não se engane mais. Se você cumpre a vontade do Pai, você pertence à família de Cristo, você é irmão de Jesus. Se você não cumpre, como está em Mateus capítulo 12, versículo 49, você não é da família de Cristo, você não é irmão de Cristo e o Pai não te ama. Não se engane. Lembram do Pai Nosso? Perdoai-nos como nós perdoamos. Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos. Da mesma forma é com o amor. Deus nos ama à medida que nós amamos. Como diz João em uma de suas cartas, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. A verdade não está nele. Como é que você ama um Deus que não vê e não consegue amar seu irmão que vê? Que sofre, que bate na sua porta atrás de um prato de comida, está com fome. E no Deuteronômio, o Pai ordena que você ajude o pobre. Mateus 25, do 31 ao 46, a visão do juízo final. É Jesus dizendo: toda vez que você fizer o menor, a caridade está fazendo a mim. Sou eu. Tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. Então veja, parem de se enganar. Deus não ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. Entendem? Depois de o pecador tem que ter esse arrependido, tem que ter essa conversão, essa metanoia, essa mudança de vida. Aí Deus vai amar você. Não adianta se enganar. É honrar a Deus somente com lábios. Não adianta. Deus é amor, mas Ele é justiça. E é assim que a justiça de Deus se manifesta. Desculpem aqui, o celular tocou.
Então a justiça de Deus, ela se manifesta dessa forma. Ou você ama a Deus, só um momento, deixa eu colocar aqui no modo avião, que tem um amigo muito querido aqui, que está enviando mensagem, um amigo muito, muito querido, é o Reginaldo. Como eu ia dizendo, depois eu respondo ao Reginaldo. Como eu ia dizendo, Deus ama o pecador arrependido. Não caiam mais nessa conversa de que Deus ama o pecador. Ah, eu sou pecador, mas Deus me ama. Vou continuar pecando. Não, no fim da vida, você pode levar uma vida inteira de desgraça. Se no fim da sua vida você se arrepender, você vai para o céu. Mentira. Se você já conhece a doutrina de Cristo, se você conhece a palavra de Deus, se você teve algum contato com Jesus na sua vida, saiba. A quem muito é dado, muito é cobrado. Renuncie a si mesmo. Carregue sua cruz e siga Jesus. Este mundo não tem nada a nos oferecer a não ser desgraças e situações de pecado, pequenos infernos que nos arrastam para o inferno eterno. É simples. Devemos escolher as lutas que vale a pena lutar, as lutas de Deus. É melhor ficar do lado de Deus e ser julgado pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgado por Deus. Pois de nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua eternidade. Isso aqui é passageiro. Respi-se post este memento al more. Olha esse momento. E lembre, você é apenas um homem, você vai morrer, tu és pó e ao pó voltarás. Quer ser amado por Deus? Ame a Deus em primeiro lugar. Adore-o. Dê a Ele o máximo culto de latria que você puder. Tire 1% da sua vida da vontade de Deus, para você ver se você vai ser amado. Entenderam? Deus ama o pecador arrependido. Nunca mais na vida de vocês usem o termo Deus ama o pecador. Não. Deus odeia o ímpio e a sua impiedade, o pecador e seu pecado. Sabedoria 14:9. Mas ele ama o pecador arrependido. É o pecador que ele ama. Que o Pai nos ajude a sermos estes seres amados, arrependidos. Que o Senhor Jesus nos dê a graça de sermos pecadores arrependidos e não mais somente pecadores. Que nós possamos caminhar meditando na sua lei dia e noite, para alcançarmos a glória da eternidade, a Jerusalém celeste, que está preparada para nós desde o princípio, desde a criação do mundo, para que todos nós possamos gozar as alegrias desta nova Jerusalém. Não se esqueçam mais, Deus odeia tanto o ímpio como a sua impiedade. Mas Ele ama o ímpio arrependido. O pecador arrependido. Esse é o que Deus ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai nos abençoe com seu Santo Espírito. Amém.